Queridos e amados irmãos, Projeto Semear, Pastor Reginaldo, muito bom dia a você que me acompanha todos os dias aqui neste canal, e hoje eu quero trazer aqui uma reflexão que muitos de nós às vezes nos perguntamos: se eu creio em Deus, se eu sou uma pessoa que eu tenho a vida no altar do Senhor, eu procuro fugir do erro, por que é que eu preciso sofrer? Se disseram que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas angústias e os nossos sofrimentos, mas nós precisamos entender que a dor e o sofrimento é parte da nossa jornada humana. Isso não tem a ver com servir a Deus ou não servir. A Bíblia diz que o sol nasce para ímpios e nasce para justos. Então, a chuva ela cai sobre todos os telhados. Nós temos que olhar que esta pergunta, por que é que eu tenho que sofrer? E saber que ela ecoa nos nossos corações, principalmente em momentos de grande dificuldade que nós atravessamos. E a Bíblia, no entanto, se formos ler, ela não nos oferece uma resposta tão simples sobre isso, mas ela nos convida o tempo todo a fazer uma reflexão muito profunda sobre o significado do sofrimento à luz do sofrimento de Cristo. E quando nós nos colocamos diante de uma análise como esse, nós começamos a olhar e ver que o Senhor ele tem cuidado de nós. Independentemente do momento em que nós estejamos passando, Mateus 16, 24, o Senhor deixou isso muito claro, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O próprio Senhor estava dizendo: olha, vai ter momento de choro, vai ter momento de sofrimento, vai ter momento que você será alegre, você irá sorrir, mas também terá a cruz nos seus ombros. E quando a Bíblia ela nos está prometendo desta forma uma vida de que nós passaremos por momentos que serão duros, não está nos prometendo uma vida de facilidades, como muito tem vendido um evangelho de que pede, Deus dá, faz, acontece. Não é assim. Biblicamente não é assim. As pessoas que estão tentando benefício próprio estão enganando você. Está enganando você, tentando te transformar em uma pessoa religiosa, que você não tenha olhos para olhar de fato o que a Bíblia te ensina. E o que a Bíblia te ensina é que você irá chorar, que você irá gemer, que você irá, enquanto o Senhor não te chamar, você irá arrastar uma cruz. Agora, nós temos que ver que Ele está nos convidando a um caminho de renúncia e sacrifício, e que espelha o seu próprio caminho em direção ao Calvário. Mas o Senhor, Ele pagou por nós, sim, Ele pagou para resgatar a nossa alma. E a cruz, como símbolo de entrega e propósito que nós somos chamados a carregar, não é apenas um fardo de dor, mas é um símbolo de total entrega a Deus. Negar a si mesmo significa abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos desejos egoístas, como homens que somos, e para abraçar o propósito de Deus nas nossas vidas. É uma coisa simples de entender. É um ato que nós temos que fazer de amor e confiança. A fé nos leva a esperar, às vezes, gemendo. A confiança nos leva a esperar em Deus com lágrimas nos olhos, com dor na alma. Esse ato que mesmo no meio da dor nós somos capazes de enxergar que ali existe um propósito de amor para com as nossas vidas. O sofrimento, à luz de toda essa perspectiva, ela pode ser um instrumento que o Senhor está usando para purificar e para trazer para as nossas vidas o crescimento espiritual. Ele nos muda, Ele nos ensina a ter mais empatia com o próximo e ter mais amor a Deus, que nos criou e que nos cuida e que nos sustenta no meio do deserto. A dependência de Deus é o que nós extraímos de momentos onde estamos no chamado deserto da vida.
É onde nós aprendemos a confiar nele, em vez de confiar nas nossas próprias forças, porque olhamos para um lado, olhamos para o outro, estamos cercados de desânimo. E aí nós olhamos para a Bíblia e ela nos ensina, o salmista Davi dizendo: eu oro e o meu socorro vem dos montes. Ele não estava falando da montanha de terra, ele estava falando do lugar alto. O meu socorro vem do alto, dos montes, o meu socorro vem do Senhor. Ele estava dando um exemplo de elevação. O Senhor no alto está me mandando socorro, o meu socorro vem do Senhor. Salmos 46, ele diz que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza bem presente no quê? Na hora da angústia. E angústia é cruz, angústia é sofrimento, angústia é lágrima, angústia é gemer. Angústia é pedir: Deus, o Senhor está olhando por mim, lágrimas nos olhos caindo e a alma te dizendo: te aquieta, ó minha alma, porque do Senhor o socorro vem no tempo certo. Conhecer a verdade bíblica é ser liberto no meio do deserto. Conhecer a verdade é saber o que significa cada lágrima que derramamos no lugar certo. Onde, pastor? Nos pés de Jesus. Clamar a Deus, saber que independente do momento que estejamos passando, está doendo, mas estamos caminhando, está chorando, estamos caminhando, não consegue mais caminhar, se arrasta, mas estamos clamando. Esta lágrima, ela traz, através da crucificação de Jesus, mostra que Deus não é alheio à dor. O seu próprio filho, ele reconheceu isso profundamente quando de joelhos ele falou para o seu próprio pai: o Senhor nosso Deus, se possível, passa de mim este cálice. E a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Nesta manhã eu quero dizer a você que hipoteticamente está vertendo sangue, que já não aguenta mais chorar, clamar, pedir e não ver resultado. Parece que a cruz está tão pesada, mas olha, se você tem cruz é porque você está seguindo a Cristo. Satanás, ele não coloca peso nos ombros de pessoas que lhe pertencem. Satanás, ele traz justamente, ele faz o sofrimento, e quanto mais dor para ele é melhor, porque ele quer ver se no meio da dor nós carregamos a fidelidade. Se no meio da dor nós honramos a transformação que Deus, que Jesus Cristo está fazendo na nossa vida. Agora, veja, a cruz, o peso, o sofrimento não é o fim da história, mas é a ponte que nos leva à ressurreição. Jesus morreu através de uma cruz, de um fardo pesado, e ali não tinha só o madeiro, ali tinha o meu pecado, o seu pecado, a minha avarenta. Ele olhou e viu pessoas avarentas, pessoas, sabe, que olhava e menosprezava os outros. Ele via outro passando, outro para trás, ele via alguém que era ladrão, ele via do seu lado tinha dois malfeitores, e o Senhor mesmo, todo estraçalhado, todo vertendo sangue, lhe deram água para beber, ele rejeitou porque não era água, era vinagre. Porque o vinagre, ele faz com que a dor seja amenizada. Ele rejeitou, porque ele falou: se eu tiver que passar dor, se eu tiver que ser crucificado, se eu tiver que gemer, se eu tiver que gritar, eu irei fazer isso para cumprir o meu propósito de salvar a humanidade. E hoje, o nosso sofrimento não é sombra do que ele passou por mim e por você. Esta cruz que carregamos, esta dor momentânea, ela nos levará a uma ressurreição para a eternidade. A dor que nós sentimos hoje, por mais intensa que ela seja, ela é temporária. Te anime, erga a sua cabeça, olhe à sua volta. Existe um Deus que você não vê, mas se você se relacionar com Ele, você pode senti-lo. Ele nos prepara para uma eternidade de alegria e de vida intensa com Deus. E se analisarmos por último esta pergunta: por que eu tenho que sofrer? Nós encontraremos a resposta
na cruz de Cristo. O sofrimento, ele tem um propósito a si mesmo, mas quando nos unimos ao sofrimento de Cristo, quando nos relacionamos com este sofrimento, mas que olhamos que após o sofrimento, ao terceiro dia, a vida eterna ressurgiu, ele torna para nós um caminho de santificação, de esperança e de união com Deus. É uma jornada dolorosa, sim, mas é uma jornada que nos conduzirá a uma eternidade onde não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá sofrimento, não haverá gemidos, não haverá tormentos, e daremos glória dia e noite sem cessar. Eu oro agora para que o Senhor te fortaleça nesta jornada e não te deixe cair. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e nos permita agora, ó Deus, em nome de Jesus, entrarmos na Tua presença para pedirmos, ó Pai, que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua glória, a Tua força na vida desta pessoa que está por desanimar, que está se arrastando, que tem um peso, Pai, pesado, um fardo, Jesus, que ela não está aguentando. Mas eu oro agora para que o Senhor coloque forças no espírito, na alma, Pai. Que o Senhor possa amenizar a dor, colocar, ó Senhor, o Teu azeite, o Teu bálsamo sarador. E que esta pessoa se anime, que ela olhe para o céu e veja a imensidão do Teu poder, Pai. E veja que o que ela está passando na casa, na família, na sua própria vida, ó, meu Pai, para Ti não é nada. Cure esta enfermidade. Levante esta pessoa do leito. Cure agora as feridas da alma, do pensamento, do psicológico. Meu Deus, faça com que esta pessoa volte a sentir as Tuas mãos e o Teu poder. Namará, candaramaçô. Em nome de Jesus eu oro. Pai, que a virtude do Teu Espírito Santo alcance esta vida e que possa curar, que possa levantar, que possa, meu Deus, romper as barreiras e esta pessoa saltar muralhas contigo e vencer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Tome posse da tua vitória. Tome posse da força da ressurreição na tua vida. Profetize na tua vida, na tua casa, no teu casamento, que o que está morto viverá. Diga a Satanás, Satanás, não há lugar para você na minha vida, porque aqui habita o Espírito Santo. Creia. Nos veremos amanhã de novo aqui neste mesmo canal às 7 horas. Me ajude a evangelizar. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Curta esse vídeo, deixe uma mensagem, tome posse da tua vitória. Nos vemos amanhã às 7. Deus abençoe, a paz e até lá.